Do problema, nós temos que entender um pouco o mecanismo de ereção. Dentro do pênis, existem duas estruturas alongadas chamadas corpos cavernosos. Dentro dessas estruturas existe uma esponja. Quando essa esponja está cheia de sangue, o pênis fica ereto, fica duro. Quando a esponja está vazia, o pênis fica flácido. O que faz essa esponja cheia de sangue? O estímulo sexual. Então, diante de um estímulo sexual, pode ser uma visão, pode ser um toque, pode ser um cheiro, o cérebro interpreta isso como estímulo sexual e transmite a mensagem através dos nervos para os vasos que irrigam o pênis. Que mensagem é que é essa? Vamos encher os corpos cavernosos de sangue. Então, o fluxo de sangue para o pênis aumenta e o fluxo de sangue que sai do pênis diminui. Com isso, entra mais sangue do que sai e o pênis fica ereto, fica duro. Disfunção erétil ou impotência sexual é a incapacidade de ter uma ereção suficiente para manter uma relação. Se isso está acontecendo com você, a primeira coisa que você deve avaliar é: esse problema é um problema persistente ou um problema circunstancial? Persistente é: você não consegue ter ereção em nenhum ato sexual, você não consegue ter ereção na masturbação e você não consegue ter ereção noturna, que é quando você está dormindo, que é uma ereção praticamente involuntária. Se isso está acontecendo, o seu problema é um problema persistente. Esse é um problema orgânico, um problema fisiológico que está relacionado a algum problema nesse mecanismo que eu acabei de explicar. Se por outro lado você consegue ter ereção em certas circunstâncias e em outras não, o que você deve pensar é o que está acontecendo nessas circunstâncias que estão prejudicando a sua ereção. A principal razão para o problema circunstancial é um problema psicológico. E pode acontecer se você estiver estressado, estiver ansioso e principalmente entre os jovens com medo de na hora H falhar. Então, o que acontece nessas circunstâncias que prejudica a ereção? Na realidade, é uma má interpretação do fato que está acontecendo. Eu vou explicar melhor para vocês. Quando a gente está numa situação de risco, um conflito, uma batalha, alguma coisa do gênero, o que acontece no seu corpo é a liberação de uma substância chamada adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela desvia o sangue do corpo para o coração, para o cérebro e para os músculos, te preparando para uma situação de fuga, uma situação de conflito, uma briga. Nessa situação, o corpo interpreta que encher os corpos cavernosos de sangue não é prioridade, então o pênis deixa de ser importante. Se na hora H, a pessoa com quem você estava te intimidou de alguma maneira, ou você ficou muito preocupado com seu desempenho sexual, com medo de falhar, o que pode ter acontecido é que o seu cérebro interpretou que naquele momento não era um momento de prazer, mas um momento que você estava sob ameaça, mesmo que fantasiosa. E ao invés de estimular o enchimento dos corpos cavernosos com sangue, o que aconteceu no seu corpo foi a liberação de adrenalina. O resultado, você já sabe. Tanto a causa orgânica, a causa fisiológica, quanto a causa psicológica, elas podem aparecer juntas. Agora, antes de você procurar o médico, o urologista, para avaliar esse tipo de problema, eu quero chamar a atenção para outros fatores que podem interferir na ereção. O primeiro deles é a alimentação. Como é que você está se alimentando? Como é que você está dormindo? Você está muito estressado? Desde quando você está com problema de ereção? O que mudou na sua vida desde que começou esse processo? Como está a sua situação conjugal? E para finalizar, você está tomando algum remédio? Saiba que grande parte dos remédios tem interferência na ereção. Isso é muito importante você comunicar ao seu médico.